uma produção científica, como é desenvolvido a publicação, não é, científica, o que nos traz uma grande importância e significado até para compreendermos com maior ênfase algumas questões relacionadas principalmente a desenvolvimento e também até a apresentação da publicação científica. Então, a aula hoje é totalmente voltada para como eu vou preparar e publicar um artigo científico, a importância dessa publicação científica na minha carreira de discente acadêmico e futuro até profissional de uma área distinta. Então, até para a composição do meu currículo. E é isso que nós estaremos estudando, tratando, discutindo, abordando nesta oportunidade. Convidando a você que está comigo a se identificar, falar seu nome, fazer um comentário relacionado ao que estivermos tratando e também, claro, estar compartilhando o nosso conteúdo para que outras pessoas também possam estar acessando. Antes de entrarmos no assunto sobre publicação, não é? Publicação científica, que vai ser o tema oficial da nossa aula dessa tarde, eu já quero divulgar aqui alguns banners de nossas atividades, porque muitas vezes há pergunta, há o questionamento pelo número do nosso qual cursos ou se temos a oportunidade de fazer algum curso comigo. Aí estou aqui apresentando as oportunidades, tá? Eu estou à frente do CT Dubber, Centro Teológico Dubber. Este centro teológico tem um diferencial. Oferece o curso de teologia online por videoconferência, o que permite a você uma oportunidade de um diálogo e uma interação e uma mentoria ainda mais ampla, ainda mais eficiente comigo enquanto seu tutor, mentor e professor. Tá? Estou oferecendo neste projeto o curso básico, médio e avançado em teologia, todos os contextos e também assuntos tratados em cada uma das disciplinas que compõem a grade curricular com conteúdo extraordinário, tá bom? E bastante exaustivo, para possibilitar você um maior conhecimento das áreas que estaremos tratando. Além de este curso, também temos o curso de oratória e retórica na perspectiva da neurolinguística, o que é um diferencial. O que é um diferencial? Porque quando tratamos de oratória e retórica na perspectiva e na proposta da neurolinguística, estamos levando aquele que está cursando a alcançar uma visão de mundo científico e neurolinguístico que vai possibilitar a ele compreender como é que desenvolve-se uma comunicação eficiente e os poderes da comunicação eficiente. Também temos o curso de escatologia, que é um curso que vamos tratar e abordar as diversificadas correntes escatológicas e após estudar evento por evento escatológico e, por fim, fazermos uma exegese distinta de Ezequiel, Daniel e Apocalipse. O outro curso que temos para oferecer é o curso de hermenêutica filosófica. Este é um curso extraordinário também, que nos traz uma oportunidade ainda maior de poder, assim, você ter uma visão de mundo dentro da filosofia muito ampla, porque irá estudar e aprender sua posição, os pressupostos, articulações, teses defendidas pelos hermeneutas da filosofia, os grandes pensadores da filosofia que atuaram e atuam na área da hermenêutica filosófica.
Schleiermacher, vamos iniciar com ele, depois vamos para Wilhelm Tilden, Heidegger, e aí entraremos nos contemporâneos, a saber, Hans Gadamer, pai da hermenêutica filosófica, e seu discípulo Paul Ricoeur, e outros que estaremos estudando em consonância com esses que nós já temos aí mencionado e está aí no banner. Para entrar em contato comigo, tanto para o curso de Teologia, como para o curso de Oratória e Retórica na perspectiva da neurolinguística, como também no curso da Escatologia, no curso de Hermenêutica Filosófica, as inscrições estão aí, ó, 62 981 09 17 77. Vou repetir, 62 981 09 17 77. Outro sim, você está vendo que nós temos dado início no dia de hoje a abordar e trabalhar sobre trabalho científico, com a proposta de que você venha conhecer essa atividade que estamos prestando de mentoria acadêmica. A mentoria acadêmica que eu estou prestando a você é diferencial. Por quê? Porque eu atuo na área acadêmica já há 30 anos. Outros sim, eu sou conteudista e escritor para várias instituições. Então, eu tenho todo um know-how de saber e de conhecimentos distintos nesta área para te direcionar a como construir o seu trabalho científico, certo? Na área da conclusão do curso, seja esse o TCC, o artigo científico, a monografia, a dissertação, a tese. Então, nós estamos dando todo um suporte para você construir o seu trabalho acadêmico, para você construir a sua vida acadêmica. Para isso, você vai ter a mentoria acadêmica comigo, que também você pode tomar as informações através do número que está aí do WhatsApp na tela, o 62981 09 17 77, certo? Muito bem. Hoje vou tratar como tema distinto desse momento aqui juntos sobre o artigo científico e outras publicações de contexto e cunho científico. O artigo científico, tá? Ele vai consistir numa apresentação sintética dos resultados de determinadas pesquisas ou estudos que são realizados a respeito de uma questão que irá conter ideias novas ou até mesmo podemos colocar aqui abordagens que venham complementar estudos que já foram feitos, observando assim uma apresentação em um tamanho já mais sintético, reduzido, que venha limitar e constituir numa matéria para uma futura dissertação, tese ou até mesmo um livro. Certo? Então, os artigos, quando são publicados em simpósios, colóquios, seminários, não é? Eles têm uma proposta de serem artigos que serão publicados em revistas ou em periódicos especializados do evento. E muitas vezes também de uma instituição acadêmica, como uma faculdade, universidade, que tem lá suas revistas dentro de áreas do conhecimento, áreas do saber, áreas da formação distinta, de um curso específico, que tem lá a sua revista, e aí esse artigo é publicado nessa revista ou periódico proposto pela instituição acadêmica com o propósito de trazer ao público a sua produção e essa se tornar oficialmente publicada e também, claro, ter assim um reconhecimento plausível
perante o universo acadêmico. Então, o periódico, que é considerado uma fonte primária das mais relevantes, inclusive, para a comunidade científica, é por intermédio desse periódico ou dessa revista que a pesquisa se torna oficialmente formalizada. Então, o conhecimento vai se tornar público a partir do periódico. E ele vai promover, esse periódico, esta comunicação entre os demais cientistas e público acadêmico. Tá? Então, ao concluir um trabalho de pesquisa, seja esse documental, bibliográfico, ou a mesmo até de campo, e nós vamos mais tarde, em outro momento, em um vídeo distinto, falar sobre pesquisa documental, bibliográfica ou de campo, para até podemos dizer que esses resultados sejam conhecidos dessa pesquisa, seja ela documental, bibliográfica ou de campo, se faz necessária a publicação. E esse tipo de trabalho vai proporcionar não só uma ampliação de conhecimento, mas também a compreensão das certas questões ou de certas questões que estão sendo tratadas. Então, os artigos que são científicos, por eles muitas vezes serem completos, eles irão permitir ao leitor uma descrição, tá, de uma metodologia que essa será empregada no processamento utilizado de resultados que são obtidos a partir de uma determinada experiência científica. Inclusive, segundo a NBR 6022, não é? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, em 2003, ela estabelece as regras para o artigo no que concerne a publicação periódica impressa, artigo científico, e justamente uma parte até de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas mais diversas áreas de conhecimento. Eu vou dar uma interrompida porque está chovendo, vou ali fechar a janela e já volto. Vou fechar a janela, não pode dar. Muito bem, voltamos, já estamos juntos novamente. Fomos ali fazer uma atividade, fechar uma janela, que estava chovendo, né? E está chovendo. Então, vamos retornar novamente ao nosso momento de aula.
Então, como eu estava falando, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, em 2003, tá? Ela estabeleceu as regras para o artigo no que concerne uma publicação periódica impressa. O artigo científico, que é a parte, inclusive, de uma publicação com autoria declarada e que vai apresentar e discutir ideias, métodos, técnicas, processos, resultados nessas diversas áreas do conhecimento. Então, a norma reconhece dois tipos de artigos. O artigo denominado e considerado original, tá? Que também é considerado e chamado de científico, e aquele que apresenta temas ou abordagens próprias, que geralmente vão relatar resultados de pesquisa e artigos de revisão em geral, que serão resultados de pesquisa, sejam bibliográfica ou histórica, e vão caracterizar-se assim por analisar e discutir uma informação que já foi publicada, tá? Durante, inclusive, podemos dizer que no final do curso, certo, de uma graduação, tá? Você vai ver que existe, e é importante considerarmos isso, um curso que vai ser preparado ou vai ser proposto para te proformar, condicionar e orientar para a produção do trabalho científico. Inclusive, também, durante o final de uma graduação ou de uma disciplina de pós-graduação, é exigido também a construção de um artigo final que seja este elaborado a partir de uma dissertação, tá? Para trazer, assim, uma apreciação ao orientador, para esse orientador encaminhar esse artigo para ser avaliado e depois futuramente publicado em um periódico. Então, uma outra questão também interessante e importante nós sabermos é que antes de escrever e submeter um artigo a uma apreciação, o autor ele deve conhecer as normas de editoração de cada periódico ou revista, porque cada periódico e revista tem suas normas específicas de editoração para fins de publicação de um artigo ou de um texto nesse periódico. Então, quando não houver uma menção sobre normas específicas, aí, nesses casos, a recomendação é que siga as normas da ABNT. Já o objetivo principal de um artigo, tá? Que é o de ser justamente, vamos colocar aqui, uma maneira rápida e sucinta de divulgar em um periódico, uma revista especializada, o referencial teórico utilizado pelo autor ou os autores, como também a metodologia que esses utilizaram e empregaram, e como também até os resultados que foram alcançados, dentre as principais dificuldades que encontraram nesse processo de pesquisa ou até de análise de uma questão determinada. Nós vamos ver que um dos grandes referenciais da área acadêmica na produção científica, o Koch, ele sugere uma estrutura para redigir um artigo científico a partir das seguintes questões ou elementos identificadores. O primeiro, a identificação, que é o elemento que contém o título do artigo, o nome do autor, a qualificação profissional e acadêmica daquele que fez o artigo, o local desse trabalho e a titulação acadêmica mais elevada dentre os autores do distinto artigo, tá? O resumo, ou também denominado em inglês abstract, ele deve ser, então, autoexplicativo.
usando sempre a terceira pessoa do singular, dando uma preferência até ao verbo na sua voz ativa, redigindo em um único parágrafo formado de uma sequência coerente de frases que são concisas, e não de uma enumeração de tópicos. A primeira frase, que deve ser significativa até para explicar o tema de um determinado artigo, deve ser o resumo apresentado em idiomas que pode ser o inglês, ou espanhol, ou francês, ou alemão, dependendo de a direção, o norte, o objetivo, a proposta do artigo concernente até o tema que está sendo tratado nesse artigo, tá? Se é um tema que está de correlação com uma etnia específica, uma etnia, por exemplo, alemã, europeia, seja alemã, seja italiana, né, seja francesa, aí, claro, ele será traduzido, esse resumo, nessa língua materna, tá? As palavras-chave serão os termos ou palavras ou frases ou curtas que vão indicar o conteúdo do artigo, seja esse na língua portuguesa ou no idioma proposto dentro do artigo, tá? O artigo deve conter sempre 3 partes, ou seja, a introdução, o desenvolvimento e a sua conclusão. A introdução de um artigo deve ser esta a área, o elemento, a parte constitutiva desse artigo, que irá apresentar e delimitar o tema, o problema em estudo, ou seja, o que, né? Os objetivos, que é o que para quê, e a metodologia usada no estudo, que é o como. Então, na introdução está presente o que, o para quê e o como. Em que, nesse caso, os autores, ou as obras, ou as teorias serviram de base teórica para a construção, assim distinta, de uma análise que foi desenvolvido e tratado e abordado dentro da problemática, do problema proposto na introdução do artigo. Tá? No desenvolvimento, nós vamos ter, então, a demonstração dos resultados, aonde nós vamos fazer uma exposição e uma discussão das teorias, que essas foram utilizadas até para entender e esclarecer o problema, tá? Apresentando-as assim e relacionando-as com a dúvida investigada. Então, muitas das vezes, nós devemos até apresentar as conclusões apresentadas também no desenvolvimento como possibilidade das respectivas demonstrações dos argumentos teóricos e resultados de provas até experimentais que sustentam as teorias que foram aplicadas, utilizadas e propostas no desenvolvimento do artigo. A conclusão, ela deve conter os comentários finais, as considerações finais. Até, inclusive, podemos dizer que na conclusão deve conter-se também uma avaliação de alcance dos limites do estudo que foi desenvolvido. Então, o corpo do artigo ele pode ser dividido até em quantos itens forem necessários, de acordo com a natureza desse artigo que foi proposto. Tá? Aí nós vamos ter referências, vamos ter apêndices, vamos ter anexos, que são também componentes, tá? Dessas partes em que o artigo está desenvolvido, data também do artigo, autores do artigo, local de publicação do artigo, não é? Então, automaticamente, o artigo
vai se caracterizar por ser um trabalho científico extremamente sucinto e que vai exigir algumas qualidades, como a linguagem correta, a coerência na argumentação, a clareza na exposição das ideias, a objetividade e a concisão, como também a fidelidade às fontes citadas. E com isso, assim, o título igualmente irá merecer uma atenção que precisa corresponder de uma maneira até adequada ao conteúdo, para que essas qualidades venham a ser manifestas e necessárias, principalmente partindo do princípio que o autor ele tem um elevado conhecimento a respeito do que está sendo escrito. Tá? Outro sim também é importante destacar que o artigo ele tem uma estrutura comum ao trabalho científico em geral. E com isso, há também uma proposta em que o título venha merecer uma atenção a qual precisa corresponder até de maneira adequada ao conteúdo proposto, dentro de qualidades que venham manifestar até de uma forma necessária e eficaz um conhecimento distinto a respeito do assunto que está sendo escrito e tratado. Também é importante se destacar que no artigo é preciso ter uma estrutura comum de um trabalho científico em geral, aonde se relacione aos resultados de uma pesquisa, destacando seus objetivos, a fundamentação teórica, a metodologia que foi utilizada, seguindo assim também da análise dos dados envolvidos, as conclusões para que se chegou a determinado resultado, completando assim com os registros das fontes bibliográficas pesquisadas que estarão inseridos nas referências bibliográficas, como também referências documentais para a construção deste artigo. Quanto à formatação técnica desse texto, que irá ser publicado em revista ou um periódico, as instituições costumam estabelecer normas específicas para a publicação dos artigos, cabendo assim ao autor a obtenção, certo, de uma arte e até podemos, ou melhor dizendo, não de uma arte, mas de uma avaliação criteriosa da formatação técnica do texto antes deste ser enviado para a editora ou para o editorial da revista ou do periódico, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver quem está aqui nos contando e participando conosco, pedindo a você que está aí nos acompanhando que faça o seu comentário, desenvolva a sua argumentação e diálogo e traga também a lume a sua resposta, a sua dúvida. Participe conosco desta aula. O paper position, não é? O que vem a ser? Dentro de um contexto de uma publicação de um artigo científico. O que significa essa expressão? O que ela tem a ver? Tá? Muito bem. Primeiramente, é preciso compreender que o paper position
significa o seu posicionamento pessoal, tá? Então, é um pequeno texto que você vai desenvolver, muitas vezes de 2 a 5 páginas, sobre um tema que foi predeterminado dentro até do próprio artigo e que irá consistir em um pequeno ou uma síntese de um artigo até científico, em que o texto é elaborado para comunicação também em congressos, sobre determinado tema ou sobre até resultados de um projeto de pesquisa. E este paper, position, deve possuir a mesma estrutura formal de um artigo. Então, o paper é o quê? É um documento que irá se basear em uma pesquisa bibliográfica, em descobertas também pessoais, em que o autor apenas irá compilar informações sem fazer avaliações ou interpretações sobre elas, com um produto de seu trabalho, que nesse caso será um relatório. Então, no paper, irá ocorrer uma elaboração que irá consistir na discussão, tá, de um trabalho a partir de um relatório de pesquisa, em que irá este relatório visar e incentivar o exercício de uma análise, de uma linguagem científica e até de um desenvolvimento de uma capacidade crítica ou analítica, em que esse tipo de trabalho objetivará a avaliação e a capacitação do autor ao expressar o entendimento de um tema em discussão. Então, para a elaboração de um paper, é preciso fazer uma consideração criteriosa de conteúdos e formas propostas. E os aspectos que devem ser considerados partem de quanto ao conteúdo, como ele deve ser, como ele foi abrangido a partir da exploração dos materiais que foram relacionados ao tema, tais como texto, artigos ou até capítulos de algum livro, em que esses registros se tornem partes fundamentais ou fundantes, tá, deste documento, que por si deve conter uma apresentação do assunto, propósitos do paper, destaque e discussão dos pontos mais relevantes, a argumentação, os ideais comuns, ou até ideais contrários de outros autores, e uma síntese conclusiva. Como todo trabalho acadêmico, é preciso considerar que o paper pode, ou mesmo até deve, conter citações diretas ou indiretas que venham a sustentar a sua argumentação, a argumentação do autor, tá? Uma outra questão também é que o paper vai diferir de um relatório, sobretudo no que esperamos de uma escrita. Então, num paper é esperado que o desenvolvimento de um ponto de vista acerca de um determinado tema, tá? O paper é uma síntese de suas descobertas sobre o tema que está em julgamento, até partindo da avaliação e da interpretação e da proposta deste documento, desse artigo, desse trabalho, dessa publicação. O paper não é um resumo de um artigo e nem de um livro, não é uma síntese, tá? E nem de ideias ou de propósito de alguém, não. O paper é uma escolha que você fez de um assunto aonde você estabeleceu um limite preciso, delimitou esse tema, elegeu uma perspectiva e discorreu sobre o tema, ou discutiu sobre o tema, apresentando ele, construindo uma hipótese sobre o trabalho ou o tema proposto nesse paper e dando um objetivo, ou traçando um objetivo, defendendo um ponto de vista e demonstrando, através de provas apresentadas, a fundamentação do que você está tratando nesse paper. Tá? E o paper sempre deve ser concluído com uma bibliografia que essa deve acompanhar o trabalho para que o trabalho seja realmente considerado como um trabalho de contexto
e de cunho científico, ok? Muito bem, estou aqui aguardando a sua participação, que sempre é muito oportuna. Sempre é muito importante, muito oportuna a sua participação e eu estou aqui aguardando. Quero agradecer aqui já também o like já recebido e vamos prosseguindo na atividade que estamos aqui já desenvolvendo e participando nesse momento tão significativo que estamos juntos para construir saberes, delimitar conhecimentos e aprender sobre determinados assuntos, tá? Portanto, você é o meu convidado para estar aqui agora, participando desta atividade, desse trabalho. Muito bem. Ensaio. O trabalho científico, ele pode ainda assumir a forma de um ensaio, até de uma exposição metódica dos estudos que são realizados e também de conclusões originais a que vai se chegar, não é? Vai se alcançar após um apurado exame de um determinado assunto. Em alguns meios, esse tipo de trabalho, inclusive, é concebido como um estudo que é bem desenvolvido, que é formal, é discursivo, é concludente e que irá consistir em uma exposição lógica e reflexiva, em uma argumentação que esta seja rigorosa, com um alto nível até, inclusive, de interpretação e julgamento pessoal. Já no ensaio, em que irá ocorrer uma maior liberdade por parte do autor, até no sentido de defesa de determinada posição, tá? Esse ensaio, ele por si só não irá dispensar o rigor lógico e a coerência de uma argumentação. Então, ele vai exigir uma informação cultural e uma maturidade intelectual e até que o torne, na verdade, um ensaio com um contexto problemático, ou problematizador, melhor dizendo, antidogmático e que sobressaia um espírito crítico do autor e também a sua originalidade, partindo de proposta de ser ali um texto oriundo de uma mente brilhante que expõe ideias, sejam essas científicas ou até mesmo filosóficas, tá? Muito bem. Comunicação científica é um outro elemento, uma outra atividade, é uma outra publicação também de contexto científico, que nós também agora estaremos abordando, tá? A comunicação científica é uma informação limitada pela sua própria extensão de acordo até com as normas que são estabelecidas pelo local aonde esta comunicação será apresentada, seja em congresso, jornada, sociedade científica, seminário, simpósio, colóquio, tá? Seja onde for exposto os resultados de uma pesquisa, seja essa original, inédita e criativa, esta deve ser publicada também, será publicada também em anais ou revistas do evento. A comunicação científica deve trazer uma informação científica nova, atualizada, de um tema ou até de um problema que venha conter uma revisão crítica de um estudo realizado que não irá permitir, tá? Devido à sua própria redação, que os leitores possam verificar tais informações, as notas
e também até podemos dizer assim, o desenvolvimento da informação. Então, a comunicação se torna considerado um trabalho informativo que, devido ao tempo limitado desse relato da informação em eventos científicos, eles vêm se tornar resultados de pesquisa que muitas vezes ainda estarão em andamento. A comunicação também deve trazer informações científicas novas, com uma determinada frequência, em que seja limitada em sua extensão e que seja proposta em congressos, simpósios, encontros, seminários, que geralmente até seja estipulado dentro de um tempo para o participante expor o seu trabalho, dependendo assim de uma organização do evento, a qual vai ocorrer a apresentação oral de uma comunicação científica, que essa por si só será escrita principalmente a partir da publicação que foi desenvolvida. Ao apresentar uma comunicação, tá, o pesquisador ele deve atentar para alguns detalhes. Primeiro, enfatizar o que está estudando. Segundo, procedimentos metodológicos. Terceiro, formulação de forma precisa do tema que está sendo comunicado. O tema investigado e a síntese completa das principais informações e argumentos deve ser publicada, transmitida, apresentada de uma forma muito bem definida e elaborada para que o público assim possa compreender. Tendo em vista o princípio da comunicação, que esta está em deter um desenvolvimento analítico, é importante, então, apresentar uma ideia, uma teoria ou até um experimento de uma maneira que este seja bem fundamentado. Embora até a comunicação científica seja predominantemente uma apresentação oral, o pesquisador pode, certo, publicar sobre uma forma escrita, partindo do princípio da linguagem e da estrutura a qual, num rigor metodológico, ele estará desenvolvendo dentro desse trabalho científico que é a comunicação. Tá? A comunicação científica ela tem por princípio ou por objetivo primaz a finalidade, que é a comunicação com outras pessoas e os frutos do seu saber distinto, ou de um aprendizado, ou de uma pesquisa distinta, informações que são apresentar determinados temas, problemas originais, criativos, inéditos, que você estará tratando sobre determinados assuntos, a disposição de uma informação de acordo com os padrões internacionais estabelecidos pelos trabalhos científicos, uma linguagem que seja pertinente e obedeça às normas básicas de conduta da redação, inclusive propondo uma significação de palavras empregadas a partir de notas de rodapé, trazendo o significado dessas palavras e termos científicos que foram empregados no seu trabalho, certo? Então, todo esse cuidado é preciso ter e ser observado. Alguns requisitos básicos e próprios da divulgação científica nós queremos aqui apontar. Primeiro, a exatidão. Segundo, a clareza. Terceira, a simplicidade. Quarta, a correção gramatical. A linguagem objetiva e o estilo direto. Sexto, o equilíbrio na disposição e tamanho das partes. Sétimo, o emprego da linguagem técnica necessária, evitando, assim, os preciosismos e a pretensão. E a apresentação dos recursos técnicos da redação para que a apresentação esta venha atingir um melhor fim. Tá? Então, a estrutura de uma comunicação deve abranger 3 partes que são organicamente unidas: introdução,
certo? Desenvolvimento e conclusão. Muito bem, essas eram as publicações científicas que nós tivemos por intuito objetivo estar tratando, abordando, discorrendo, discutindo e trazendo à tona aqui, nesse momento, ao vivo, com vocês. Agradecendo sempre a participação de cada um de vocês, agradecendo também o like, pedindo para que, se quiserem a nossa orientação, mentoria e fazer um curso distinto conosco, entre em contato através do nosso WhatsApp, o 62981 09 1777. Obrigado sempre.